Boa noite a todos e a todas. Alegria estar aqui novamente. Um alô especial a quem vai estar nos assistindo posteriormente pelo YouTube do Centro. Um alô, uma boa noite ao Marcos. Prazer ter você aqui, meu amigo. Que a gente tenha novamente uma noite abençoada pela luz da doutrina espírita. Vamos começar com uma pergunta que tem chegado aqui algumas vezes. Podemos nos encontrar com nossos parentes após o desencarne? E como eu gosto sempre de ir na obra para trazer o que os Espíritos nos falam, tem uma resposta na pergunta 149 do livro Consolador, que aliás é uma pergunta espetacular e uma resposta maior ainda. Ela fala o seguinte: logo após a morte, o homem que se despreende do invólucro material pode sentir a companhia dos seus entes amados que precedem do além-túmulo? Primeira parte da pergunta é uma das coisas mais consoladoras que existe na doutrina espírita para mim. Em tudo que a gente já leu, já viveu, eu já falei dessa pergunta aqui muitas vezes, então eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira fala o seguinte: se a sua existência terrestre foi apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será suave. Suave. Quantas vezes quem está aqui frequentando me ouviu falar isso? Que a gente pode mudar o nosso futuro, que a gente pode mudar a nossa forma, que nós vamos de novo voltar para a parte espiritual, já que a gente veio dezenas, que sabe, centenas de vezes aqui, de uma maneira suave. Para isso, sua existência terrestre foi apostolado do trabalho e do amor a Deus. A transição poderá ser suave. Essa palavra suave, ela me comoveu profundamente, porque eu nunca tinha ouvido na minha vida se falar em morte suave. Mas aqui está claro, as mudanças que a gente precisa fazer para entrar nesse caminho do apostolado do trabalho, do Evangelho, do Evangelho de Jesus, do que Jesus trouxe para nós, do que Jesus nos mostrou, está na nossa mão. A partir desse momento, quem por acaso ainda não se viu nessa situação. Vícios morais, que nós tanto comentamos aqui, situações difíceis, muito sentimento ruim, conexão com espíritos de frequência muito baixa, muita raiva, ódio, muita vaidade, tudo isso vai prejudicar esse trabalho no apostolado, ou apostolado no trabalho. Então, para isso, a partir desse momento, a gente pode fazer as reflexões e fazer as mudanças internas que a gente precisa fazer. A segunda parte: nessas condições poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto da sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Olha só a resposta. Quem está preocupado se vai poder encontrar algum parente após o desencarne, está aqui a resposta. Isso tudo que eu falei vai preceder um encontro, se ele for possível, por causa do nível evolutivo de cada um. A espiritualidade tem que permitir. Mas a gente tem muitos relatos disso nas nossas obras, em filmes, em outros lugares. Então, se a gente tem um parente querido, uma pessoa muito querida que já foi, a gente pode sim ter a esperança de encontrar com essa pessoa depois do nosso desencarne. Isso é uma coisa real. Entretanto, uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada distância. Entretanto, aqueles que se despreendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontrarão tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si próprios, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência dos sagrados desígnios de Deus.
Novamente, a doutrina espírita vem nos dar um empurrão, é com você, é comigo. Se eu quiser isso aqui, ó, que é uma das coisas mais consoladoras que pode existir. Eu tenho um amor imenso por meu avô, que se foi tem 40 anos. Foi a figura mais honesta que eu vi na minha vida, minha base moral formada por uma pessoa tão doce e tão boa. Vendo isso aqui, eu pensei, pô, vou encontrar com o vô Pedrinho de novo, quem sabe? Por que não? Então está na nossa mão, não está na mão de ninguém e nem adianta terceirizar nada, como a gente já falou aqui muitas vezes. Quem sabe, né? A gente vai conseguir. Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus estejam em nossos corações, nessa noite tão gostosa. Vamos lá, né? Como saber se nossos problemas na vida são desvios de rota ou provas que precisamos passar? Essa pergunta é interessante, né? Ou seja, estamos passando pelos problemas aqui. Aí eu me lembrei da minha esposa, né? Aí a minha esposa, às vezes, ela brinca, assim, que nós chegar do lado de lá, vão levar a gente para uma sala, né? E vão falar, você tinha que sair daqui e chegar aqui, né? E agora você fez esse caminho, ó, quer ver, ó? Não é assim? Ou seja, demos um monte de voltas. Ela fica brincando dessa forma. Mas realmente a gente fica indagando de nós das dificuldades que a gente passa na vida, né? Se são provas, se são expiações, se são coisas que nós mesmos estamos criando nessa existência. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele começa falando lá da justiça das aflições, mostrando o porquê do sofrimento, das dificuldades, né? De onde que vem os motivos, as causas, e vem falando lá das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E lá diz o seguinte, né, que primeiro as causas atuais, ou seja, muitas das vezes a gente causa problema para nós mesmos nessa própria existência. E a gente, depois de um certo tempo, a gente consegue olhar para trás e ver isso, não é? Você assume uma dívida que você não precisaria ou que você não tem condições de, que vai te apertar, não é? E aí depois você tem que trabalhar demais, você desorganiza toda a sua vida por causa de um carro que você comprou, que talvez você não precisasse. Ou seja, é uma aflição que a gente comprou, né? Ninguém faz isso, né? Eu sei que ninguém faz isso, é um exemplo hipotético, né? Da gente assumir uma despesa maior do que a gente poderia pagar, é uma questão hipotética. Poderia acontecer algum dia em algum lugar, mas a gente faz essas coisas, né? Não sei por que a gente faz isso, mas a gente faz essas coisas. Então são as causas atuais das aflições. Quando a gente olha para a vida e fala, gente, mas não tem condição, né, de eu estar passando uma situação dessa, eu não fiz nada para isso. Aí a gente ainda costuma perguntar, né, será que eu joguei pedra na cruz, não é assim? Né? O que eu fiz para passar por uma situação dessa? Então, geralmente, essa dificuldade, ela vem, né, as causas são anteriores, são causas que vêm de outras vidas. E os Espíritos dizem também o seguinte, né? Quando a gente passa por uma dor muito forte, uma dificuldade muito grande, que aquilo dói demais, isso aí geralmente são expiações. A expiação, ela dói muito, ela é uma dificuldade, porque é como se você estivesse na escola repetindo de ano. E você vai ficando, você já é quase um rapazinho, está estudando no meio de moleque. Então aquilo pesa para a gente. E cada vez que a gente falha nas provas, ou que a gente não consegue passar, né, porque toda expiação ela é uma prova, entende? Ou seja, eu estou passando por um problema que é devido à minha estrutura mental, ao meu jeito de agir na vida, né? Por que é uma expiação? Porque eu me acostumei a determinados tipos de procedimento, a um determinado tipo de vida, a algumas
coisas que hoje já não condiz mais com a minha evolução. No passado eu até me aproveitava disso, né? Aquilo para mim eu achava que era bom, embora não era o bem, certamente era o mal, mas eu me viciei, me acostumei naquilo. Hoje aquilo já me faz um mal, já não consigo mais, mas eu não consigo me libertar daquilo. Aquilo me faz sofrer. Então aí está a expiação, né? De você ter consciência, passar pela dificuldade, às vezes um problema físico, às vezes você não consegue lidar financeiramente, você não consegue se organizar financeiramente. Por quê? Porque você abusou no passado, né? Você não tinha muito, nunca controlou, agora você não consegue e vive sofrendo. Ou seja, essas são as expiações. E as provas são voluntárias, nós escolhemos passar por determinadas situações para provar realmente se eu já venci naquela situação, não é? Para me fortalecer, para me melhorar, para eu cumprir alguma tarefa junto a algum ente querido. Então, quando fala do desvio de rota, não é assim? Ou seja, eu vim para cumprir um determinado papel, para fazer uma determinada situação. Geralmente, quando a gente começa a sair muito da rota, a gente começa a arrumar sofrimento para nós. Começamos a arrumar problemas, dificuldades. Por quê? Porque inconscientemente nós sabemos que nós não estamos cumprindo aquilo que nós planejamos. Ou seja, a gente faz um planejamento reencarnatório. Antes de reencarnar, a gente faz aquela estrutura principal da vida, né? Ou seja, a gente escolhe o sexo que vai nascer, a família que vai nascer, né? Se eu vou ter determinadas características físicas, se eu vou ter um atributo da inteligência mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Isso são características gerais e vão definir ali o tipo de prova que eu vou passar pela vida. Mas os pormenores da vida, eles são definidos aqui. Eu posso chegar aqui, nós podemos sair daqui agora, vamos todo mundo para Belo Horizonte, mas eu posso ir pela 262, voltar em Nova Serrana e ir pela 262, outro pode voltar aqui em São Gonçalo pegar a 262, outro pode ir até Itaúna pegar a 262, outro pode ir direto aqui na MG 050 até sair lá na 262, depois um pode chegar ali, um entra por Betim, o outro vai por aquela passagem mais nova lá, outro depois vai pegar a Via Expressa de Contagem, outro vai pela BR normal, outro depois pode ir pelo anel rodoviário, né? Ou seja, a gente tem vários caminhos, e isso a gente pode fazer, a gente é o nosso livre-arbítrio, então a gente tem livre-arbítrio, até para cumprir ou não o que a gente está planejando. O mais, assim, as coisas mais importantes a gente planejou, e a gente tem o livre-arbítrio de cumprir ou não. Muitas das vezes a gente chega aqui, né, igual o aluno que se matricula numa universidade, vai para a cidade de fora, vai fazer a universidade, o pai está pagando, ele está ali e ele não cumpre direito os seus horários, ele não estuda, não é assim? Ele fica na vida boa, a consciência dele acusa, ele sabe que está errado, ele sabe que não está certo. A gente é a mesma coisa, alguma coisa fala para a gente que não está certo, não é? A gente sente que deveria estar fazendo algo mais, não é assim, gente? Não é? Eu vejo muito isso na casa espírita, a pessoa chega passando problema, dificuldade, depois que ela começa a se tratar, a fazer algo por si mesmo, porque ela não está se cuidando, só da pessoa começar a fazer algo em prol de si mesmo, ela já começa a melhorar, a consciência já alivia, ou seja, eu estou fazendo algo por mim, que é o que eu vim aqui fazer, né, me melhorar. Então, se é um desvio de rota, se são provas, se são expiações, não vai fazer tanta diferença. O importante é que a gente faça o melhor de nós em todas as situações, dando o melhor que nós podemos a todos os momentos e fazendo o melhor de nós, porque se algum dia nós formos questionados, que a gente tenha consciência tranquila de ter feito o melhor que nós pudemos. Talvez não é o que deveria, mas se eu tiver consciente que eu dei o meu melhor em todos os instantes, eu penso que é o que nos basta, porque no livro dos Espíritos, em duas situações, vai falar para nós que Deus julga segundo a intenção. Então, aquele ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio, é mentira, porque Deus julga segundo a intenção. A intenção é o reflexo mais puro do que a gente quer da nossa vontade, não é? Então, a partir do momento
que a gente tem uma boa intenção e quer fazer o melhor em todas as situações, não importa o que seja a situação, né? Se seja prova, expiação, se é uma coisa que eu provoquei, que eu não provoquei, não vai fazer diferença, ok? Hoje nós temos muitas perguntas polêmicas, do jeito que eu gosto. Como o mundo espiritual vê o consumo de carne animal? Ainda não consegui me libertar desse hábito. Primeiro eu vou na literatura, 2 perguntas do livro Consolador, depois eu vou falar o que eu penso, baseado no tudo que eu estudei e no que eu acho pessoalmente. Pergunta 128. A vida do irracional, que no caso é o animal, está revestida igualmente das características missionárias? A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição em longos e pacientes esforços dos princípios sagrados da inteligência. E a 129, que entra direto nesse assunto. É um erro alimentar-se o homem da carne dos irracionais? Olha a resposta. A injeção das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de uma noite para o dia ou de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo evento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar os despojos sangrentos dos seus irmãos inferiores. Isso aqui é uma facada no peito da gente, né? O que eu penso, gente? Eu falo por mim, a gente é muito fraco. Nós somos muito fracos. Nós não comemos carne animal de jeito nenhum por causa de questão de proteína, não. Isso é desculpa que a gente usa. Ah, fulano comia, não sei quem. Gente, não tem conversa. O mundo vai caminhar. O que Emmanuel fala aqui é que o mundo vai caminhar para isso. Os estudos que eu tenho visto de planetas em situações mais evoluídas, já não existe esse tipo de alimentação mais, nem a alimentação convencional que a gente tem. O fato é que nós sempre colocamos a culpa na questão da proteína, mas o que a gente gosta mesmo é do sabor e de ter o prazer de comer. E aí tem uma outra questão que eu acho importante falar, que a gente sempre está comentando aqui, o que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo. Quantas vezes foram falados aqui nos nossos estudos da importância da gente preservar o organismo, que é a nossa máquina dessa encarnação, que foi planejada minuciosamente, igual foi falado aqui, para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. O que nós estamos colocando para dentro? Drogas, bebida alcoólica, cigarro, comida em excesso? Gente, o mundo, pela primeira vez na sua história, no ano de 2021, salvo engano, foi a primeira vez que o mundo teve uma redução na expectativa de vida. Vocês sabiam disso? Primeira vez na história. E você sabe por quê que a expectativa de vida diminuiu naquele ano? Obesidade. A gente tem que comer para viver e não viver para comer. Um exemplo. A gente mata boi, peixe, frango, e não mata cachorro nem gato. Qual que é a diferença? Ou vocês acham que os animais não têm sentimento, ou nós achamos que por acaso os animais são tão irracionais que eles não vão entender que morrem. Tem muitos estudos nesse sentido. Só que o mundo hoje não é feito para os vegetarianos, muito menos para os veganos. A minha mulher é vegana. O sofrimento dela, não um sofrimento, porque é uma opção dela, uma escolha dela. Então ela escolheu, então ela sabe as consequências. Mas se ela for numa padaria, ela encontra um pão, que é o de sal. Porque, não sei se você sabe, o vegano não come nada de origem animal e não usa nada de origem animal. Não compra um casaco de couro, não vai comer um alimento que tenha ovo,
que tenha mel, que tenha leite, muito menos que tenha carne. E ela não tem deficiência nenhuma de proteína, porque ela justamente o que fala aqui, ela usa a suplementação de proteína vegetal. Então, se a gente visse o sofrimento dos animais, dos abatedouros, ia gerar uma revolta muito grande, mas isso é escondido. Não sou eu que estou falando, gente, está aqui na obra. É Emmanuel que está dizendo e eu concordo plenamente com ele. É um erro de enormes consequências. E agora, no nosso corpo, o que causa? Aumento de colesterol, aumento de gordura abdominal, esteatose, triglicerídeos, leva o quê? Infarto. Por quê? Porque se come muita gordura. E porque se come em excesso. Uma pessoa normal, olha um exemplo interessante, para não me alongar muito. Eu gosto muito desses programas médicos que tem sobre isso, né? Eu assisto muito e assisti por anos os quilos mortais do nosso famoso Dr. Nausaradan. Pessoa com 250 quilos, para ela manter aquele corpício, ela tem que comer 10 a 12 mil calorias por dia. Uma pessoa igual eu, da minha estatura, precisa de 2.300 calorias. Então, se a pessoa está aí com 90, 100, 110 quilos, para manter aquele peso, ela está consumindo 4, 5 mil calorias por dia, que é muito acima do que ela precisa. Então, toda essa reflexão em cima de animais, ela tem que sair daqui na nossa cabeça. E ele é muito claro aqui. A consequência econômica disso, infelizmente, é desastrosa. Porque o mundo, ele vai ter que caminhar, o mundo vai ter que andar. O mundo de regeneração que vem por aí, ele é melhor em vários aspectos. E a minha esperança é que a gente evolua enquanto ser humano e deixe de matar os animais para comer. É isso. Tem uma questão aqui, vou ler duas perguntas, que acho que dá para responder as duas, que estão muito parecidas. Tem uma outra aqui também, que está dentro disso que você falou agora, que eu vou ler aqui, se a pessoa estiver aqui, já ficou respondido, né? Não sou vegetariana, mas respeito, porém, tenho dúvidas. Jesus, na parábola do filho pródigo, não disse que um novilho foi dado ao filho que voltou e na multiplicação de pães e peixes, e aí mesmo diminuir o consumo de carnes. Cada coisa é relativa ao seu tempo, não é? Se não fosse a ingestão de proteína animal, nós não tínhamos desenvolvido a capacidade cerebral que a gente adquiriu e evoluído, não é? A nível da inteligência para a gente chegar no ponto que nós chegamos, né? Foi justamente a partir do momento que o homem começa a consumir carne, né? Aí há 200 mil anos atrás, né? Então isso teve a sua importância durante um período, não tinha como, a gente não plantava, não é? Então as coisas vão caminhando e a gente precisa entender isso, que nem tudo que lá no passado se justificava, que às vezes hoje vai se justificar. E não quer dizer que hoje a gente tem uma visão que pode nos esclarecer e a gente tem condições tanto de compreensão quanto científicas para que a gente adote um novo procedimento, que a gente continue adotando uma coisa do passado, né? Então, na época de Jesus, ele dá os exemplos dele, não é? E hoje a gente está nesse dilema. Quando a gente tem esses dilemas sociais, significa que nós estamos mudando, não é? Aí a gente vem com várias coisas na nossa sociedade, que à luz do esclarecimento, o conhecimento que a gente tem condições de adentrar hoje, nos possibilita, né? Não é assim? Não mais fazer uso da carne. Eu ainda como carne, né? Vou parar um dia, estou planejando para a próxima encarnação. Está ficando, não é? Mas é porque realmente eu não consigo ainda, devido aos diversos trabalhos, igual você falou, as diversas viagens, as questões próprias de saúde. Então eu creio que se eu for querer fazer isso agora, eu vou estar adquirindo talvez um problema maior para mim. Mas tem amigos vegetarianos, diminuo, não sou de muita carne e concordo que a gente precisa, né? Porque uma coisa, eu falo, não, concordo, ainda não consigo, ainda não posso. E outra coisa é eu querer justificar, não é? Que eu
Não, acho que não tem problema. Eu acho que na idade que nós estamos entrando, aqueles que já têm consciência, que vão despertando, a gente tem que ir parando realmente com isso. Mas vamos lá, um espírito pode quitar débitos morais com boas ações? O que é viver no bem e praticar a caridade? Olha, o apóstolo Pedro, na sua epístola universal, ou na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, né? O amor cobre a multidão dos pecados. Né? O que a gente entende com isso? As dificuldades, os problemas, os sofrimentos que a gente passa na vida, tirando a parte que nos cabe na obra da criação, os problemas naturais que é viver no corpo, o frio, o calor, né, uma dorzinha nas costas, que é um problema até evolutivo, não é? Os problemas de dor nas costas, crônico, porque, né, o homem agora começa a andar em pé e por aí afora. Então tem coisas que são naturais da própria vida na matéria. Você meter o dedinho mindinho na quina do pé da cama, não tem jeito, vai doer. Mas, como nós já falamos na pergunta anterior, muitas das vezes nós somos os artífices da nossa própria dor, do nosso próprio sofrimento, pelas nossas atitudes, as nossas ações fora de uma estrutura equilibrada, que nós chamamos de leis divinas, da estrutura de equilíbrio do universo. O universo ele está todo, não é, numa estrutura organizada. Tudo na vida é organizado. Nós chamamos de lei divina. E o que nós chamamos de mal? Aquilo que é contrário à lei divina. Então, pelos nossos excessos, pelo nosso egoísmo, até vai ser o tema da palestra de hoje, que é o maior de todos os vícios, o maior de todos os vícios, o maior problema que nós encontramos, a raiz de todos os males. Aí, nós criamos desalinhos mentais, psíquicos, e adquirimos débitos para as novas existências, para as nossas vidas. E depois, por um processo reeducacional, não é um processo de punição, a lei divina nos educa, ela é para nos educar. A gente se coloca em situações onde que nós vamos nos corrigir, e muitas das vezes é a dor e o sofrimento que nos leva a essa correção. A gente precisa entender, e a gente às vezes vai entender desse jeito. E para que isso? Para que a gente entre na linha, não é, da harmonia universal, que é a felicidade, não é? A harmonia, a presença de Deus é o que? Felicidade. Qual é o objetivo da criação? A felicidade. Mas enquanto a gente não tem conhecimento, entendimento, equilíbrio, é natural do processo, porque se Deus quisesse que a gente não errasse, tinha criado a gente perfeito, mas criou simples e ignorante. A gente certamente vai errar e vai passar por processos de reeducação para aprendermos a amar. Agora, se nós já amamos, como diz o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Você já não precisa, já não tem mais o que espiar, já não tem mais o que sofrer, porque você já se equilibrou com os processos, né? A sua mente está tranquila, você está tranquila, assim os espíritos superiores, né, meus irmãos? Então, se as boas ações, elas quitam os débitos morais, sem dúvida, porque é através das boas ações que nós vamos trocando o nosso campo mental. A nossa mente é como se fosse um HD de computador que arquiva tudo, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa, tudo que você faz está arquivado na mente. As respostas automáticas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, está tudo no campo mental. Agora, quando eu pratico boas ações, quando eu faço o bem, que eu faço o melhor que eu posso, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a minha mente, o meu campo mental, com novas atitudes, com novos pensamentos, com novas maneiras de ser, de agir, de pensar. E isso é o processo da quitação de débitos, é esse. Entende? Esse é o processo da quitação. As boas obras, as boas ações
criam em nós novos procedimentos, novas formas de pensar e agir de conformidade com as leis divinas, e nós então vamos deixando aquilo que antes nos fazia sofrer, porque quem nos faz sofrer somos nós, através das nossas próprias ações, né? Então esse é o processo, porque sofrer por sofrer, entende? Não quita débito, concorda? Não adianta. Se você sofre, mas sofre com revolta, sofre e não melhora, sofre e continua no erro, você está piorando a sua situação. Então sofrer por sofrer não conduz ninguém a um estado de felicidade, de harmonia, de equilíbrio. A gente precisa entender isso, porque senão a gente começa a achar, não, que eu tenho que sofrer para eu pagar o meu passado. Gente, o meu passado culposo, gente, isso é ideia retrógrada de antigamente. O homem novo, que a gente tanto fala na doutrina espírita, às vezes a gente acha que o homem novo é o homem que não erra, é o homem que não comete os mesmos erros. Você quer deixar um determinado vício, um determinado problema, aí você, né, no meio do caminho, você dá uma escorregada e volta a cometer aquele problema que você está acostumado, fala assim, olha o homem velho aí, né? Esse homem que eu não quero. Não, isso não é um homem velho, não. Você sabe o que é o homem velho? É o julgamento que eu faço do ato que eu pratiquei errado. Entende? Quando eu não consigo entender, me perdoar, me aceitar e entender que no processo de transformação eu vou errar várias vezes, que mesmo querendo acertar eu ainda erro. Questão 780 de O Livro dos Espíritos, quando fala da evolução intelecto-moral, primeiro a evolução intelectual, depois a evolução moral, porque a evolução intelectual nos faz compreender melhor o bem e o mal e nos dá melhores condições de uso do livre-arbítrio, mas não segue imediatamente a evolução moral, a evolução intelectual. Há um processo nisso, e o processo é de despertar, mas de erro e acerto. Então nesse processo, não é? O bem, praticar o bem, é o quitar o meu débito passado. O que é? É eu fazer boas obras para minha consciência me aliviar, que isso também é um processo de culpa minha que não deveria haver, mas eu me sinto culpado, então eu vejo nas boas obras algo que me alivia, mas me transforma. Porque também se eu estou fazendo, né, eu faço campanha do quilo, levo cesta básica, entendeu, para as pessoas, mas o único interesse que eu tenho naquilo ali é eu me melhorar. Não vai melhorar, porque o meu interesse é egoístico, entende? Eu estou pensando só em mim, eu estou pensando só em melhorar, eu não estou pensando em me transformar, eu não estou pensando em ser uma pessoa melhor, eu não estou pensando em aprender com a pessoa que eu estou indo visitar, eu não estou pensando em ser um arrimo, ser um irmão do outro ali que momentaneamente está em sofrimento. Então praticar o bem é praticar o bem desinteressado, é desinteressado, com vistas a se tornar um novo ser, um novo homem. Então aqui o que é viver no bem e praticar a caridade? A caridade é um sentimento, não é uma ação. Existem ações que são resultado do sentimento da caridade, porque você pode doar uma cesta básica e ela pode ser uma ação de caridade, mas ela pode ser uma ação oriunda do orgulho e da vaidade, né? Eu dou com vaidade, o bem de quem recebe, recebe do mesmo jeito, mas para mim, ou seja, é o que Jesus fala, aí nós já recebemos a nossa recompensa, que foi a vaidade satisfeita, o orgulho satisfeito. Então viver no bem e praticar a caridade, pelo que a doutrina vem falar para nós, os bons espíritos, é essa caridade desinteressada, é fazer o bem. Por que é desinteressado? Porque você já não vê mais aquilo que faz, porque você já se transformou, aquilo passa a ser natural em você, entende? Quando passa a ser natural, é porque já está concretizada a evolução moral. Mas só vai virar uma coisa normal e natural quando a gente fizer muitas vezes. Hoje eu vou ali, levo uma cesta básica, levo outra, eu faço isso, né? Eu trabalho nessa área de assistência, a gente volta para casa satisfeito, feliz, né? Porque cumpri a minha parte, eu fiz a caridade. Eu vejo isso, eu vejo a minha vaidade.
Eu vejo o meu orgulho ali naquelas ações que eu faço. E eu reconheço isso, mas isso não me impede de continuar fazendo. Porque um dia nós vamos fazer sem perceber. E aí nesse dia, é porque se efetuou, aí a mão direita não está sabendo, a mão esquerda não está sabendo o que dá a direita, entende? Porque daí se tornou natural, aí houve o processo, houve a evolução. Como que se deu? Através da prática do bem, né? Que gera as boas ações. Mais uma pergunta profunda, e eu achei 3 obras, viu, que você me perguntou aqui. Apesar da resposta não ser longa, mas eu achei a resposta em três obras nossas. Gostaria de saber sobre o desencarne infantil. As crianças, quando desencarnam, continuam crianças no mundo espiritual ou voltam a ser adultas? Muitas vezes a gente não entende de forma nenhuma, né, gente? Quando uma criança desencarna cedo, ou foi o caso daquela pessoa que teve aqui há alguns dias, falando da morte do filho, de 19 anos, que ele tinha perdido 13 dias antes. Eu não sei se quem estava aqui lembra disso. Mas eu vou nas obras, para a gente comentar um pouco disso aí, que o nosso tempo já está acabando. Primeira obra é o Livro dos Espíritos. Olha o que eles falam. Pergunta 197. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser avançado quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiências, principalmente se progrediu. Eu já falei aqui algumas vezes que eu tive a informação que o meu filho tem um espírito muito mais antigo que o meu. E as características dele, depois que eu fiquei sabendo disso, mostram isso claramente. 197A. O espírito de uma criança pode, então, ser mais avançado do que o do seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra. 198. De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que o espírito pertença aos graus superiores? Se não fez o mal, não fez o bem. E Deus não a isenta das provações que deve passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tenha animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. Quer dizer, o espírito é antigo, o corpo que é de criança. A 199, porque a vida é muitas vezes interrompida na infância, que é a pergunta que mais se faz. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela tenha encarnado, complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Sua morte é, muitas vezes, também uma provação ou uma expiação para os pais. E a última, 199A, o que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Recomeça em uma nova existência. Quer dizer, essa literatura eu acho ela maravilhosa, não sei nem o que falar, porque tudo que você pergunta, mas olha que interessante aqui, gente, dessa segunda parte que ele fala sobre se elas continuam crianças, no céu e no inferno, tem na segunda parte um exemplo. Exemplos relatados de espíritos de jovens e crianças que desencarnaram. Eles se apresentam muitas vezes mantendo o formato infantil por algum tempo, por afinidade ou para consolar os pais. Quem já participou de reunião mediúnica vê isso muito. Espíritos de criança. Porém, a doutrina espírita explica que isso não significa que a sua alma seja criança, entre aspas. Trata-se apenas de uma aparência fluídica moldada pelos perispíritos da última encarnação. Então, muitas vezes a gente acha que as crianças que nós estamos convivendo com elas, porque nossos filhos são mais novos, muitas vezes não. Gente, a prova mais dura que pode ter para um pai é perder um filho, na tenra idade. E isso aconteceu comigo, há 30 anos atrás. Eu não tinha o consolo da doutrina espírita, eu não sabia como lidar com aquela dor. Eu não entendia o que era aquilo. Uma pessoa de 7 meses de idade, totalmente saudável, de uma hora para outra contrai uma doença grave e em 3 dias ela vai embora. O que mais me chamou a atenção disso aqui, o que mais me tocou, é a prova para os pais. Eu não sei se eu consegui entender aquilo até hoje. Nós falamos de dor aqui várias vezes. Eu já falei aqui várias vezes que a dor é pedagógica. Que se a gente não entender o que aquela dor nos traz e fazer a mudança moral que a gente precisa, nós vamos continuar apanhando. É o que ele acabou de falar aqui. Não adianta. Caridade tem que ser pura, descompromissada, fraterna e de coração. De forma nenhuma, mas ela vai atender à evolução nossa.
E as dores vêm para fazer isso com a música. Por isso que quando veio um pai aqui com essa situação, eu sabia o que falar para ele, porque eu passei por isso. Então, gente, quando a criança... Só para fechar, uma coisa que sempre me chamou a atenção, as pessoas perguntam assim, por que uma criança nasce com câncer de pulmão? Eu estou assistindo umas palestras do professor Dr. Paulo Frutuoso, que é um médico espetacular, que tem obras fantásticas, eu já li uma delas, que é a Medicina Mediúnica do Futuro. Ele foi colocado com ele mais 4 pessoas de diferentes correntes filosóficas ou religiosas. Ninguém respondeu esse tipo de pergunta, a não ser a doutrina espírita. Dos que estavam lá, claro. Tem outras correntes reencarnacionistas, porque 2/3 do mundo é reencarnacionista. Mas se uma criança nasce com câncer de pulmão, está escrito aqui, ó. Ela teve no passado. E eu vi hoje um slide que ele colocou na apresentação dele, que eu achei fantástico. Uma pessoa com metástase de pele, Marcos, que eu nunca tinha visto igual. Cada coisa de todo tamanho. Quando fez a tomografia, o PET scan, estava com o corpo todo tomado. Aí eles perguntaram para a espiritualidade, mas como que uma pessoa vem com uma prova, uma expiação tão dura, tão pesada? Aí eles colocaram uma imagem dele no passado, zombando de quem tinha lepra. Olha que coisa. Então, muito está no nosso passado. Essa dolorosa situação de perder um filho, de ter uma criança nessa situação, e principalmente ela vir com essa imagem de criança e a parte fluídica e perispirítica dela ainda ver em reunião mediúnica como criança, isso vai durar um tempo. Depois ela vai voltar à condição normal dela de espírito já desenvolvido, já adulto. Eu vi uma pergunta aqui, eu achei interessante. Será que posso trocar de emprego com mais de 60 anos? Eu fiz 60 e estou trocando de emprego, né? Então... Já respondeu. Mas eu acho que deveria procurar quem, né, não sei se está aqui na casa agora, procura atendimento fraterno, né, para conversar, porque é bom trocar ideia, não é? Porque não dá para responder assim de chofre. O que é bom para mim, o que eu consigo fazer, às vezes para o outro não é. Às vezes está quase aposentando no trabalho, né? Embora hoje, viu gente, eu falo para vocês, não tenham medo do campo de emprego, né? Por causa da idade. Porque hoje está se valorizando muito a experiência dos mais velhos. Coisa que há uns 15, 20 anos atrás, o pessoal começou a desvalorizar a experiência dos mais velhos e valorizar muito os mais jovens, principalmente por causa da cultura de informatização, onde o jovem às vezes estava mais preparado, mas hoje já enxergaram que o jovem, não é, sem muitas das vezes a condução do mais velho ali, na experiência, a experiência de um mestre de obra com um engenheiro recém-formado, uma arquiteta, por exemplo, é fundamental, não é? Porque a experiência do dia a dia ali, ela é muito importante. O que um mestre de obra de 60 anos já passou, um engenheiro que está com 25, 30 não passou. E a academia só não forma, a gente sabe que só a academia não forma. Tem que ter experiência. Então, procura, né, o atendimento fraterno e ora bastante, pede a Deus, a Jesus, que tudo vai se clarear, né? Eu tenho por hábito, aprendi isso com Dona Cássia Messano, foi uma patrona do nosso movimento espírita aqui da região. Ela era esposa de juiz, depois foi para Divinópolis, né? Foi presidente do Maria de Nazaré, presidente do Conselho Regional Espírita. Ela que me colocou no trabalho. Ela e o Sr. Roberto Contijo, duas pessoas que eu devo muito. E ela falava o seguinte, né? Quando você está com uma dúvida, faz uma prece à noite, né? Antes de deitar. Pede aos bons espíritos, aos guias, aos anjos e guardiães, que te esclareçam durante o sono do corpo físico, né? Deita, se alimenta, uma alimentação mais leve, mais tranquila. No outro dia, a primeira ideia que te vier, geralmente é a melhor,
a orientação que a gente está precisando. Assim, geralmente vem logo no mês. Quando a gente não acorda, lá para as 4h30 da madrugada com a resposta. Muitas das vezes, não é assim? A gente acorda 4h30 da manhã, 4 horas da manhã e regala os olhos, né? Com as respostas, né, Mário? Não é assim? Aqui, ó. Tem outra. Tenho fé em Deus, amo o seu trabalho, amo o meu trabalho, mas ainda não consigo confiar suficiente em mim. O que faço? Bom, mais uma pessoa que eu acho, procura o atendimento fraterno, procura alguém para conversar na casa espírita. Aqui tem vários atendentes, não é assim? Conversa, se coloca, porque essa falta de confiança que nós temos em nós mesmos, ela é um processo cultural, viu? Não é só você que está com isso, não. Isso foi uma coisa que nós criamos lá no passado, de desacreditar a própria condição humana, criando dependência do ser humano daqueles que queriam manter o poder. Então nós fizemos isso enquanto na igreja, tanto que não se podia ter Bíblia. Os únicos emissários de Deus que podiam conversar com Deus, representar a Deus, éramos nós, que éramos lá os padres, né, os bispos, não é assim? Que estávamos naquela condição. E isso tinha o objetivo de manter as pessoas, e isso é uma cultura. Depois, no Brasil, você tem lá os senhores de engenho, tinha os reis, tinha todo um processo onde que a gente se habituou a outras pessoas resolverem as coisas para a gente. Muitas das vezes também por uma questão de acompanhar a maioria, de não fazer aquilo que a nossa consciência manda, o que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, e de ir de acordo com o contexto social, que nós fizemos isso muito também, não é? Ainda fazemos isso hoje. Nós vamos, como se diz, aonde que a maioria está indo, a gente acaba por perder a condição de escolher e perder a confiança em nós mesmos. Então isso é todo um processo cultural instalado, né? Que a gente precisa aprender a confiar mais em nós mesmos. E confiar na gente, uma coisa interessante, não é fazer o que me der na cabeça ou fazer o que eu quero. Confiar em mim, não é? É eu buscar os recursos que Deus me colocou à disposição para que eu possa tomar as minhas decisões, que hoje são tantos. Atendente espiritual na casa espírita, psicólogo de graça no posto de saúde, amigos mais equilibrados, pessoas com experiência. Isso tudo é utilizar a minha capacidade de decidir, concordam? Isso é utilizar a minha capacidade de decidir. É eu me tomar conhecimento, me inteirar de tudo que eu posso fazer para que eu tome uma decisão. E é isso que os amigos espirituais falam com a gente. Não é? Você vai lá pedir um conselho, vai pedir, eles vêm, falam da gente para a gente como se falam para a alma, para o espírito imortal, não falam para a personalidade, né? Para essa característica dessa encarnação, falam para a alma imortal. Aí a gente fica mais perdido ainda, né? Mas o trabalho é nosso de decidir, tá bom? Pessoal, agradeço a todos. Que voltem em paz, uma ótima noite.